Boa noite. Esperando para entrar aqui ao vivo nessa quarta-feira, 9h30 da noite. Vamos ver se vai dar certo, se não tá congestionado aqui esse Instagram. Mas acho que deu certo, sim. Entrei. Boa noite para quem tá chegando. Se vocês puderem me escrever aqui, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo por aqui. Alguém puder escrever pra mim? Tava dando umas travadinhas. Oi, Thaisa, amore. Ai, gente, boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Fiquei pensando hoje, né, de vir aqui. Depois de algumas coisas que eu tenho visto, ouvido. E queria saber, primeiro, como vocês estão. Oi, Tassi. Essa semana eu fiz uma enquete, né, aqui no Instagram. E eu tenho recebido várias mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. E que a grande maioria das mensagens que chega, o que vem pra mim, né, de que há muita oscilação ainda do que a gente tá sentindo, altos e baixos. Então, quem quiser compartilhar aqui, como é que vocês estão se sentindo, se estão realmente nesses altos e baixos, oscilando. Na enquete também apareceu que tá pegando tudo, né? Desde o cansaço físico, esgotamento físico, também o esgotamento mental e emocional. E o que eu quero compartilhar com vocês, hoje a mensagem vai ser mais curtinha, mas algo muito importante eu aprendi com as constelações, né? Muitas coisas eu ganhei depois que eu conheci as constelações, estudei, me tornei consteladora. Mas um dos grandes aprendizados, sem dúvida, foi o ensinamento que Bert deixou de concordar com a realidade, acolher a realidade, sabe? A realidade, ela não é nem ruim nem boa, ela é, né? E o quanto é difícil a gente acolher a realidade. E o nosso sofrimento, ele vem exatamente desse lugar, né? Dessa briga interna entre aquilo que se apresenta para nós e aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, com quantas realidades a gente vem brigando ou já brigou, né? Quantas histórias, quantas realidades que a gente já vivenciou, que já aconteceram e que a gente continua negando, brigando. E o que está acontecendo agora é uma grande realidade, uma realidade muito desafiadora e que nos convida da mesma forma a olhar e a acolher essa realidade, né? E muitas pessoas me escreveram, principalmente as mães, né, que já fizeram trabalho comigo, dizendo assim, nossa, eu achei que eu estava num grau já de autoconhecimento mais avançado e estou muito desestabilizada com tudo que está acontecendo, parece que eu perdi tudo que eu tinha conquistado até aqui. E aí eu quero trazer para vocês que assim, abandonem essa ilusão, gente, de iluminação, sabe? De seres acima das dores, sabe? De seres que estão protegidos de alguma forma do que está acontecendo no mundo. Não é para isso que a gente busca se conhecer, não é para isso que a gente expande a nossa consciência. É para a gente aprender a lidar com o que a gente sente. É para a gente aprender a reconhecer o que a gente sente, sabe? A nomear, a acolher, a cuidar, sem a ilusão de que a gente é um ser iluminado, que não deveria se abalar,
que não deveria sentir medo. Isso é uma... Gente, isso é uma máscara, assim, que, por favor, abandonem, sabe? A gente precisa aprender a acolher diante da realidade aquilo que a gente está sentindo. Os medos, as inseguranças, o que vier, sabe? E eu me preocupo muito quando eu pensei nesse tema, né? Nem otimismo e nem pessimismo, né? Vamos desenvolver essa postura de um olhar realista, porque o olhar pessimista, a Fer está colocando, né? Medo de não dar conta emocionalmente. Fer, não olhar é muito mais perigoso, sabe? Porque aquilo vai tomar conta de nós. Então, às vezes a gente não olha porque sim, a gente tem medo de não dar conta. Mas olhando, a gente vai compreender que recursos a gente precisa para dar conta disso, né? A Thaís está dizendo, né? Longe dessa perfeição. Não existe, gente, essa ilusão de que a gente não vai sentir, sabe? Desapeguem desse lugar, dessa máscara. Nós vamos sentir sim, porque nós somos humanos. E me preocupa quem não sente. Me preocupa principalmente quem está nesse lugar de ajuda, e tem várias amigas aqui, colegas, psicólogas, consteladoras, né, que estão aqui nessa live, que sabem disso que eu tô falando. Nós que estamos aqui num lugar de oferecer ajuda, a gente não pode fugir do que a gente sente, a gente não pode fugir da realidade. Ir para uma realidade virtual, sabe? De que tá tudo bem, de que é um bem para a humanidade, de que é uma cura, sei lá das quantas. Gente, eu acredito nisso. Eu tenho certeza que tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que tem algo além daquilo que a gente está dando conta de ver agora. Sim, eu acredito nisso. Mas nós somos humanos. Nós temos medos reais e medos imaginários. Medo de morrer, medo de perder quem a gente ama, medo de perder a nossa segurança, medo, né, da nossa vida estar em ameaça. Então, nos colocar nesse lugar, né, de superioridade, de que a gente está imune a essas dores, ou de que tá tudo bem, basta um pensamento positivo. Gente, isso é muito raso, pelo amor de Deus, isso é raso demais. Pensamento positivo para fugir da dor. Como assim? A gente precisa aprender a olhar, acolher a dor. Realista, gente. O realista olha para a situação. Ele olha sem fantasiar. Se ela é bonita ou se ela é feia, sabe? Se ela tá... É óbvio, né, que nós temos tendências. Então, de acordo com o nosso perfil, a gente vai ter uma tendência mais positiva, um olhar mais positivo ou um olhar mais negativo, né? Claro que nós temos essa tendência. Dificilmente a gente tem um olhar neutro. A gente tem uma predisposição. Ó, a Thaís está dizendo que escreveu um texto hoje. Vamos ler depois lá, Thaís, né? Esse medo. O medo tem um lugar, ele pertence, né? Então a gente precisa também dar lugar para ele. Então a gente, claro que a gente tem um filtro que ele vai ser uma tendência mais positiva, uma tendência mais negativa. Sim, nós temos. Mas a gente precisa ter os pés no chão para olhar para a realidade. Né? Não ficar olhando só para fora, para um cenário externo, e aí olhando para tudo de pior que pode acontecer, desconectado do que está aqui dentro, né? Que aí ser um olhar extremamente pessimista. E também não dá para ter um olhar só para dentro, só good vibes, sabe? Paz e amor, tá tudo bem, é aqui dentro. Gente, assim, acho isso eu vou falar para vocês, acho isso uma afronta.
Então eu tenho visto coisas que eu fico assim muito indignada, principalmente quando vem de profissionais da saúde. Sim, nós precisamos ajudar, né, vocês a acolherem esses sentimentos e não é negar, não é nem se agarrar a eles e nem também querer negá-los, excluindo, mas é reconhecendo o que dói, quais são os medos que eu estou acessando e que recursos eu tenho ou eu preciso buscar para lidar com esta realidade. É disso que se trata, sabe? É um olhar adulto, maduro. Então, que a gente possa encontrar esse equilíbrio entre o olhar para fora e o olhar para dentro. Eu não posso excluir nem uma coisa nem outra. Eu não posso ficar só olhando para fora o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo lá fora, e esquecendo da minha responsabilidade, esquecendo o que está acontecendo aqui na minha casa, e esquecendo de como eu estou vivenciando aqui as minhas relações, os meus vínculos. Da mesma forma, também não posso ficar só olhando para cá, desconectada do que está acontecendo lá fora. Vocês entendem que é uma fuga total da realidade, gente? Isso, né? É isso, né? A Rebeca está dizendo aqui, a gente vai se anestesiando. Então, esse excesso também de positividade, ele é uma anestesia. Uma coisa é a gente perceber aquilo que nos faz mal, aquilo que é gatilho para potencializar o nosso medo. Então, a gente, através de uma postura de autoobservação, a gente vai percebendo o que é gatilho para me fazer sentir mal. Então, de repente, alguns programas de TV, alguns grupos, aquilo ativa o meu gatilho do medo, da escassez, né? Então, aí eu tenho autonomia e responsabilidade em saber, então, o que é que eu vou me poupar, como é que eu me cuido, como é que eu me blindo para não me deixar tão vulnerável ao externo, né? Eu tô aqui com as mãos na direção, eu preciso assumir, mas para a gente assumir algo, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo. Eu preciso ter clareza para poder então olhar diante desta realidade e me perguntar: o que me cabe nesse momento? O que me cabe nesse contexto? Qual é a minha responsabilidade? Né? De que forma eu posso contribuir com este momento? E às vezes essa contribuição ela vai acontecer dentro da nossa casa, na relação com meu parceiro, com os meus filhos, com os meus pais, né? A gente às vezes está querendo salvar o mundo. Não dá para salvar só a gente, né? Não tem graça. A gente quer mais. Então, meus amores, eu me preocupo muito com essa alienação que eu tenho visto, sabe? E que eu entendo que às vezes olhar para a realidade pode ser muito doloroso e muito difícil. Que eu quero contribuir para vocês, né? E tenho várias amigas aqui, consteladoras também. É que a gente dá conta do que é nosso, sabe? A gente dá conta. Aquilo que é nosso, nós temos recursos para lidar. A gente não vai ter recursos para lidar com o que é do outro. E aí, este é o momento também de aprender a lidar com a nossa impotência. Essa está sendo, acho que, a maior frustração da humanidade. Lidar com a nossa impotência, sabe? A Rê está dizendo, acho que a grande dificuldade hoje é lidar com as ambivalências. Cientistas mostram o quão importante é olhar os dados de pesquisa para agir. E a gente vê as autoridades responsáveis indo na contramão. Olha, isso me dá uma dor de estômago que você não tem ideia, Rebeca. Eu fiquei sem dormir por conta disso, sabe? Foi um dia que eu fui no fundo do poço. E o que eu tenho olhado é para esta raiva que eu sinto, que na verdade está mostrando o tamanho do meu medo, o tamanho da minha impotência, e me convidando a olhar para onde
está a minha potência? Onde é que cada um de nós, né, de vocês que estão aqui comigo, aonde é que está a nossa potência? Né? A gente precisa agora descobrir isso, porque senão a gente pode até não morrer do vírus, mas a gente vai morrer por falta de esperança, por falta de sentido, por falta de propósito. Então é importante a gente se conectar com essa realidade para a gente poder silenciar e encontrar o nosso sentido diante de tudo isso, encontrar o como a gente quer lidar com tudo isso, como é que a gente envolve a nossa família, os nossos filhos, né? Então tem muita coisa para a gente fazer e infelizmente tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas não está na nossa alçada. E aí a gente precisa fazer um grande esforço de se manter no nosso lugar. Que olha, eu acho que está sendo um dos grandes desafios também desse momento. Me manter pequena aqui no meu lugar. Sabendo onde eu sou grande e onde eu sou pequenininha, né? Tá bem difícil ficar nesse lugar, mas não vai ter jeito. Porque toda vez que a gente sai desse lugar, a gente se enfraquece, a gente adoece. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, algum comentário, né? A Rita dizendo que essa é a angústia, né? Eu acho que essa é a angústia de todos nós, assim. E a Rose está dizendo, né? Viver esse desafio com honestidade do que sentimos. A gente não precisa ter medo do que a gente sente. A gente não precisa negar. Até porque quem tem filhos, eles vão escancarar, gente. Eles vão escancarar. A gente quer negar que tá tudo lindo, maravilhoso? Não tá, tá? Não tá nem tudo acabado e nem lindo e maravilhoso. Temos um problema, temos uma situação muito difícil, que por algum motivo a gente tá tendo que vivenciar isso. Mas que a gente olhe, tenha medo de olhar não. Olhe e acolha aquilo que você sente. Peça ajuda, peça colo, né? Acabei de abrir o grupo Colo para a Mãe. Tem pessoas aqui que vão estar no grupo, que é um espaço, né, que nasceu exatamente nesse dia que eu me senti muito impotente, muito fragilizada, sabe? E que eu falei, como é que eu posso contribuir? O que eu tenho para oferecer, sabe? Disponível. E eu senti que eu tinha esse colo, que eu tenho. Porque eu tenho lidado de uma forma leve com essa situação, né? A Thaíris está perguntando como eu tenho conduzido a minha rotina. Olha, Thaíris, com o filho em casa, a rotina, ela tá sendo muito tomada, né? Então, eu tenho cuidado muito dessas relações, assim, do que precisa ser feito. Uma pergunta que me norteia muito é o que precisa ser feito agora. E eu tenho todos os dias me observado e às vezes percebo que eu tô ainda com uma postura daquela Daniela. Então, às vezes assim, poxa, eu tenho que escrever, eu tenho que postar. E aí eu paro assim, não, eu não tenho que. Primeiro que o ritmo é outro. Primeiro que a gente tá vivendo, o tempo tá diferente para todo mundo, o ritmo tá diferente. Então, a gente vai precisar também deixar morrer muita coisa em nós. Muita coisa, gente. Morreu, a gente não percebeu ainda. Hoje, conversando com uma amiga sobre a postura da escola, 4 horas de atividade para uma criança de 7 anos. Uma criança 4 horas na frente de um computador estudando, sabe? É surreal. É como se as pessoas ainda não viraram a chave, querem encaixar aquela vida nessa vida, nesse momento. Não vai rolar. A gente ainda tá batendo a cabeça. Vai bater muito ainda. Mas eu tenho esperança que vai cair a ficha. Não vai caber. Aquela vida não vai caber nessa. Então, dentro da minha rotina, não cabe aquela vida. Aquela vida já é Elvis, sabe? Não vai rolar. Estou olhando pro dia a dia, o que eu preciso dar conta agora, o que eu preciso fazer nesse momento, né? E aprendendo a trocar, aprendendo a conversar, dividir muito com meu parceiro, com o João,
para que a gente consiga administrar as demandas da casa, as nossas demandas pessoais, as demandas da família, mas aquela vida, gente, a gente não vai encaixar nessa, né? Na primeira semana de home office do João aqui em casa, eu ainda não tinha sacado. E aí eu não sei se não vamos interromper o papai porque ele tá trabalhando. Só na semana seguinte que eu fui entender que assim, não dá para ele ficar o dia inteiro trabalhando, não, é outra realidade. Então as empresas também vão precisar perceber, algumas já estão percebendo, que é um outro ritmo. Né? A Jana está colocando as empresas enviando serviço como se não tivesse acontecendo nada, gente. Isso é uma esquizofrenia coletiva, sabe? Ok, a escola tá mandando aula para a criança como se tivesse uma rotina tranquila em casa, a empresa mandando, né, atividade, sabe? Não vai caber. A gente tá brincando de faz de conta, né? Não vai sustentar isso por muito tempo, sabe? Mas a gente tem muitas pessoas que ainda estão numa negação, né? Num apego àquela realidade como se ela fosse voltar. E de verdade eu não acredito que ela vá voltar, sabe? Não vai voltar. A gente não vai ficar nessa situação para sempre, claro, mas muitas coisas vão mudar, precisam mudar. Já mudaram, a gente só precisa olhar para enxergar que mudou, sabe, gente? A Ariela tá dizendo, né? Que também tem essa angústia, né? Me cobro do que tenho que fazer. Eu lembro a primeira semana que começaram a circular 1.500 e-books de atividades com os filhos. E as mães me escreviam assim, surtadas, né? O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Gente, não tem tempo para ler e-book, não. O que eu tenho que fazer? Sabe? A gente fica numa cobrança, numa neura. E a gente se esquece do essencial, que é estar presente, que é olhar nos olhos do filho, sabe? De quem tá aqui com a gente, de perceber como estão os nossos vínculos. Agora a gente tá vendo com clareza. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Quem são meus vínculos? Quem é minha rede? E eu sou rede para quem? Né? Nessa hora de isolamento, a gente está percebendo o quão sozinhos nós estamos caminhando, ou o quanto a gente tem caminhado de mãos dadas, o quanto a gente tem sido sustentação para alguém e o quanto a gente tem alguém também dando as mãos para a gente nesse momento, sabe? É disso que a gente precisa. Eu recebi outro dia um link, grupo de psicólogos, inclusive, um aplicativo que você clica lá e você olha nos olhos de uma outra pessoa do outro lado do mundo. E as pessoas dizem, nossa, que lindo, é maravilhoso. E, gente, sério, eu fiquei meio perplexa, assim, pra que eu preciso de um aplicativo? Olha, gente, minha paciência, assim, tá se revelando mais ainda nessa quarentena. Para que eu preciso de um aplicativo para olhar no olho de um ser humano que está do outro lado do mundo? Me conta. Qual é a surpresa que essas pessoas estão tendo? Eu quero poder olhar no olho de quem está do meu lado. Eu quero poder olhar no olho de quem está junto comigo. Não adianta querer buscar lá longe. Tô querendo buscar lá longe, enquanto aqui, de repente, com meu parceiro, com a minha parceira, a gente não se suporta. A gente não se olha. Não olho nos olhos do meu filho. Né? Ontem mamãe me perguntou como é que eu me conecto com meu filho. Gente, se olhem, pelo amor de Deus. Olhem nos olhos, mas não lá no aplicativo, bens a Deus. Olhem. Primeiro olhem no espelho. Primeiro a gente precisa olhar pra gente. Olhar no fundo dos nossos olhos. Reconhecer o que está acontecendo aqui. Depois eu tenho como olhar para o outro. Depois eu tenho como me conectar com o outro. Olha, enfim. Tem muitas viagens acontecendo, gente. Muitas viagens. Não se dispersem. Não se distraiam. Olhem para o que é essencial. Olhem para o simples.
Não se encham de coisas, não se cobrem mil coisas. O essencial é muito simples. Ai, a Isa tá dizendo que a Lívia me ouviu. Eu também tô aliviada, gente. Tô aliviada porque, olha, eu fico vendo umas coisas que eu falo, não é possível que isso tá acontecendo. Não é possível. Mas é possível. Então, meus amores, vamos fazer a nossa parte, né? Ah, que linda, Rosane. Aprendi a me olhar comigo. É tão bom olhar pra gente, sabe? Olhar, né? Tão bom. Não tem idade, às vezes demora pra aprender a olhar. Ai, Luiz Paulo, Dani, como você sabe, eu tenho só as minhas meninas de 70 anos. Estou aproveitando esse tempo para estar com elas. Ai, Luiz Paulo é meu primo. Tava lá ostentando hoje uma foto na chácara, na piscina. E eu achei o máximo, porque nunca se deu o direito de curtir aquela piscina, né, Luiz Paulo? Acho que nunca se deu o direito de ficar tanto tempo assim, com essas crianças. Então, sabe, tem coisa muito difícil, viu, gente? Mas tem coisa muito bonita também para ser vivida, sabe? Então, isso não é um olhar romântico, não. Isso é um olhar bem realista. Hoje eu escrevi um texto, né? E eu postei lá de uma mãe que me escreveu que estava muito preocupada com as filhas dentro de casa. E eu falei: como é que suas filhas estão? Olha para elas. Cara, as filhas estão bem, entende? Quem não tá bem são os adultos, porque os nossos filhos, aqueles que estão podendo ficar em casa, que têm esse privilégio de estar em casa com o pai e com a mãe. Gente, essas crianças não querem mais nada da vida delas. Eu tenho certeza que elas vão se lembrar disso se a nossa postura, né, for essa. Se a gente conseguir estar bem, presente, disponível para os filhos e para a gente, sabe? Isso também vai ajudar muito na construção de identidade dessas crianças, de percepção do mundo, né? Então, amores, era um desabafo hoje que eu precisava fazer, sabe? Não se alienem, não se alienem. E a alienação, ela vem da fuga da realidade. Cuidem de vocês, usem todos os recursos que vocês tiverem para ficarem centrados, né? Para se sentirem fortalecidos no lugar de vocês, mas sem fuga da realidade, sem fuga. Isso não é uma ilusão. Está sim acontecendo algo grandioso no mundo. Sim, todos nós perderemos algo, sim. Mas nós também vamos ganhar muita coisa se a gente souber ver. Então, olhos realistas, tá bom? Vocês estão dizendo aqui, né, que os filhos estão felizes. Gente, claro que estão felizes. Gente, quem tá presente, quem tá sabendo, sabe, usufruir desse momento. Os filhos, gente, eles não querem outra coisa. Ontem a gente saiu para tomar uma vacina. Na empresa do João, né? Uma campanha, então eles organizaram com horário e a gente foi de carro, nem descemos do carro, vacinaram no carro mesmo. E a Cécia dizia assim: mamãe, que hora que nós vamos voltar para casa, né? Fazia a gente exatamente 15 dias que eu e ela, a gente não colocava o nariz para fora. O João ainda tira o lixo, então ele sai. Mas eu e a Cécia, a gente não sai pra fora. A gente mora num apartamento de 70 metros. Então, assim, né? Não temos um quintal, não temos uma super varanda. E a criança dizia: mamãe, que hora que a gente vai voltar pra nossa casa? Eu falei: meu Deus, né? Ela tá amando ficar em casa. E nós estamos curtindo, sabe, gente? Eu tenho medo, claro que eu tenho. Mas eu tô olhando para aquilo que eu posso, né? Aquilo que está nas minhas mãos, que é cuidar de mim, cuidar das pessoas que eu amo e cuidar das pessoas que precisam e que sentem que eu posso contribuir de alguma forma, né? Me colocar a serviço, sabe, da vida. Esse é o meu pacto, né?
A Savana está perguntando, Dani, é possível fazer uma constelação sobre esse momento mundial? Eu vi algumas constelações sobre o corona, né? Sobre o vírus. É possível, né? Mas eu fico me perguntando assim, pra quê, sabe? Eu acho que é sair muito do nosso lugar, assim. Eu vou constelar esse momento mundial. Acho que tem questões da minha vida impactadas por esse cenário mundial que aí sim eu posso fazer alguma coisa, né? Acho que volto para um lugar menorzinho, entende? Cuidar daquilo que é nosso, assim, onde a gente realmente tem influência. A Amanda tá dizendo, meu filho está no céu, amando estar conosco em casa. Gente, só a gente lembrar de quando a gente era criança. Não precisa ir muito longe. Todo mundo foi criança aqui um dia. Só lembrar de quando vocês eram criança. Tem alegria maior, gente, do que estar assim com pai e mãe, né? Quando pai e mãe conseguem nos nutrir. Para a gente nutrir nossos filhos, a gente tem que se nutrir, a gente tem que se cuidar. A gente tem que cuidar das nossas emoções. E cuidar das nossas emoções é saber que a gente não vai estar 100% do tempo bem, que a gente vai oscilar sim, mas que a gente vai poder acolher e encontrar recursos para lidar com aquilo que a gente sente, tá? É assim que os nossos filhos vão aprender também a lidar com aquilo que eles sentem. É encarando, é olhando de frente, tá? Coragem. Coragem não é o oposto do medo, não. A gente pode ter medo e pode também encontrar coragem dentro de nós para encarar os nossos medos, para encarar as nossas dores, tá bom? Ai, amores, é isso. Olha, estou aliviada. Tirei 500 quilos das costas. Essa live eu que precisava hoje, viu? Mas espero ter contribuído aí, né, também com o olhar de vocês, ampliado a percepção de vocês, né? A Ariela tá dizendo, minhas melhores lembranças da infância é quando estava a família reunida no domingo. É uma delícia, né? Rê, como a Ceci fica quando eu não estou bem? Eu digo pra ela que é uma dor da mamãe, que a mamãe tá triste e que a mamãe vai cuidar disso. E eu não jogo pra ela a responsabilidade por cuidar de mim e também não escondo dela aquilo que eu sinto, tá? A gente não precisa trazer para a criança um contexto da vida adulta. Eu não preciso dizer para ela que pessoas no mundo inteiro estão morrendo. Eu não preciso dizer para ela dados da realidade desta forma. Mas eu posso dizer que eu estou triste, que eu preciso ficar um pouco sozinha, que eu preciso cuidar um pouquinho de mim porque o meu coração está um pouco apertado, que eu preciso chorar para aliviar um pouquinho. E outro dia ela fez isso também. Ela chorou, chorou. Eu falei, filha, você sabe por que você tá chorando? Ela disse, não, mamãe, eu só tô sentindo muita vontade de chorar. E aí eu disse, ok, filha, chora, pode chorar sim. E se você quiser eu te dou um abraço, pode chorar aqui com a mamãe. E aí ela me abraçou, chorou, chorou, chorou. E depois levantou e foi brincar, sabe? Então, não há julgamento com aquilo que a gente sente. A gente só não pode transferir a responsabilidade, né, para o outro, por cuidar daquilo que é nosso, nem para os nossos filhos, nem para os nossos parceiros. Se a gente precisa de algo, a gente pode pedir, a gente pode buscar, tá? Então é isso, meus amores. Olha, um beijo para vocês, muito bom estar aqui também, viu? E é isso. Contem comigo, aquilo que eu puder estar disponível, puder entregar para vocês, eu vou me colocar a serviço sempre. E aquilo que eu não puder e não tiver para dar, eu fico aqui comigo também, respeitando os meus limites, respeitando o meu tempo, respeitando a minha verdade, né? Acho que é assim que a gente precisa caminhar. Um beijo para vocês. Boa noite, durmam em paz com Deus e olhos abertos para enxergar aquilo que a gente precisa ver, tá bom? O mundo precisa da gente, a nossa família precisa da gente, tá bom? Se cuidem. Beijos!